Olá, boa noite. Vamos chegando. O pessoal tá chegando por aqui, já tem gente aí na área. Carlinha já chegou. A gente vai começar aí um papo desse nosso circuito, que hoje é o nosso primeiro dia desse circuito aí de lives, né? 7 dias de bate-papo com vocês. Carlinha, chega pra cá. Mais gente já chegando. Nessa semana Educação Infantil em Foco, vocês sabem que é aí o nosso grande centro de pesquisa, né? Esse espaço da educação infantil, que é também aquilo que move a gente, né? Então, hoje, essa semana a gente começa, quer dizer, hoje a gente começa, já vou convidar a Carlinha aqui, vai ser sobre pedagogias participativas e pedagogia da escuta. Onde será que isso está na nossa rotina? O que que isso aí tem relação com a nossa prática, né, Carlinha? Boa noite! Chegando por aí, boa noite. Tudo bem com você por aí, desse lado? Tudo ótimo, te ouvindo super bem, tá tudo perfeito para a gente começar esse circuito aí bem especial, né, para todos e todas que nos acompanham. A gente está muito feliz que vocês estão aqui e hoje a gente tem, assim, uma live, como o Fabi já falou, né, a gente vai fazer esse circuito aí. São lives mais curtinhas até e mais direto ao ponto, né? Para a gente trazer aí um pouquinho para vocês sobre e deixar um gostinho, né, cara? Um gostinho na boca de vocês, assim, sabe? Quando a gente passa aquele melzinho na chupeta, assim. Porque, gente, é importante a gente dizer assim, a gente sempre traz bastante conteúdos aqui nas nossas lives, né? Quem tem acompanhado a gente desde o ano passado, né? Sabe, inclusive elas estão todas gravadas aqui, a gente teve convidados assim incríveis. Vamos continuar, inclusive o último dia desse nosso circuito, a gente tem uma convidada super especial, que é a Isabela, uma professora em construção, né, como ela se diz, porque exatamente esse momento desse nosso circuito é para trazer um pouquinho pitadas, né, de conhecimentos que a gente precisa ter, né, se apropriar mais, se aprofundar mais. Então, assim, é preciso estudar. Então, cada vez que a gente vem aqui numa live, o nosso maior desejo é que vocês percebam como é bom estudar e como é importante a gente mergulhar, né, a gente priorizar a nossa formação, a gente priorizar esse espaço do estudo na nossa vida, porque é isso que vai nos tornar profissionais empoderados, vamos dizer assim, né? Professoras empoderadas do conhecimento, empoderadas de saberes, empoderadas das nossas dúvidas e certezas, né? Então, mais seguras no nosso trabalho. Então, é isso que importa, né? Que a gente entenda, cada vez que a gente está aqui, nesse nosso papo, o que mais a gente quer é que vocês percebam o quanto é preciso estudar mais e o quanto é gostoso também participar desses momentos, né? E por isso que a gente tem criado todo esse movimento aqui no Instagram, já que a gente não está podendo fazer muita coisa presencial, e tem sido muito gratificante. Então, aproveitem essa semana. Na próxima quarta, a gente encerra, então, com a Isabela, que vai trazer para a gente uma narrativa da experiência dela em sala de aula, com todas essas abordagens, com todos esses conceitos super aflorados. A Isabela, que é uma pesquisadora. E, é claro, na outra semana, a gente já inicia o nosso curso, né, que a gente vai trazer, aí sim, de forma mais aprofundada, para ouvir vocês, né, para fazer trocas, para entender quais são as dúvidas e até mesmo, acho que as experiências de cada um, né,
a gente está bastante ansiosa com esse curso para a gente poder ouvir, né? Para a gente poder saber o outro lado, né? Que a gente fica do lado de cá falando, e no curso a gente tem essa oportunidade de olhar no olho, de trocar, de ouvir experiências de vocês, de ouvir o que vocês pensam sobre tudo isso. Então, vem com a gente, chama aí o pessoal aqui da escola, os amigos para participar, porque essas são vagas muito limitadas, mas essa experiência é super legal. Hoje, pedagogias participativas e pedagogia da escuta. A gente escolheu esse assunto para começar esse circuito por um motivo bastante especial. Né, Carla? Sim, porque a gente pensa e a gente tem a certeza, né, de que a gente precisa partir da criança, né, gente? Então, acho que falar um pouco sobre esses processos, a gente começa por aí, e vamos entrelaçando vários assuntos nessa semana, como a Fabi disse, para que a gente tenha um pouco, digamos assim, nos anime, né? Eu acho que uma coisa que acontece conosco, né, com os profissionais da educação, é que a gente precisa de injeções de ânimos de vez em quando, né? Além da injeção da vacina, que a gente está precisando também, urgente, a gente precisa... vem vacina! A gente precisa muito nos reanimar a cada momento, né? E a gente sabe que quando a gente convoca vocês para uma formação, né, para estar aqui conosco conversando, tem muito a ver com isso. Porque cada vez, né, isso é uma história que eu e Fabi já conversamos em outros momentos. Ela já passou por isso, eu já passei por isso, nós duas juntas passamos também, dessa ideia de que quando a gente vai a um curso, a um congresso, até assistir uma live, quando a gente se dedica a isso, gente, parece que dá uma injeção de ânimo, né? Porque, é claro, não é que as dificuldades elas desaparecem, mas a gente percebe à nossa volta quantas pessoas que também passam por dificuldade, mas estão no processo, né? Num processo de pensar uma educação melhor, principalmente essa educação da primeira infância. Então a gente vai na mesma vibe, né? A ideia é essa, a ideia de que a gente quer se reanimar. Então, juntas, nós conseguimos fazer isso muito melhor. Né? Então, vem com a gente. Vem com a gente. Hoje é isso aí, a gente precisa entender esse nosso caminho de busca, né? Então, tem uma coisa que a gente sempre fala nas nossas formações, é que se a gente for para um curso e achar que saiu de lá com todas as respostas, desconfie, né? Porque assim, não existe receita pronta, tá? Não existe um método, uma metodologia que sirva para tudo e para todo mundo. E exatamente o que os documentos oficiais que a gente tem hoje, né, a diretriz, né, o que partiu de toda de um conceito que está lá na LDB também, da obrigatoriedade e tudo mais, que traz a educação infantil para um lugar de muita evidência no próprio desenvolvimento, né, das aprendizagens e também do desenvolvimento humano, né, traz um valor e um significado importante para isso. A gente tem uma diretriz que traz um olhar, uma concepção, né, de que exatamente elas vêm para reconhecer a diversidade, a equidade, né, de direitos, que exatamente tem toda a relação com a diversidade, né? Então, quando você pensa todos têm o mesmo direito, considerando que os direitos sejam pertinentes à realidade de cada um. Então, se a gente coloca todo mundo no mesmo pacote, que precisa ser igual para todo mundo, a gente certamente está desconsiderando alguma coisa nesse processo. Então, pensar nessa educação que precisa ser olhada para cada um e para o todo. Então, não é uma educação para todos apenas, é uma educação para cada um, para cada humano, para cada sujeito,
né, e colocar a criança como sujeito histórico de direito, né, isso tudo tem traz um posicionamento que demanda uma autoria, né? Então é algo que a gente também precisa pensar. A gente tem que conhecer todos os processos, a gente precisa conhecer os documentos, a gente precisa conhecer, ter todo esse embasamento teórico o melhor possível, estudar sempre, mas que a gente possa, de uma forma que a gente possa traçar o nosso próprio caminho, porque cada turma é uma turma, cada criança é uma criança, cada escola é uma escola, cada comunidade é uma comunidade, cada cidade, enfim. Então, assim, primeiro de tudo, não tem resposta pronta, porque não tem modelo pronto, né? Não tem receita, e a gente não vai trazer nunca receita. E se alguém te der uma receita pronta, desconfie, porque certamente ela vai desconsiderar algum fator bem do contexto daquela comunidade, daquele grupo e daquelas crianças. Então, nem de um ano para o outro, para o mesmo grupo, dá para ser a mesma coisa, né? A gente precisa... por isso é que o conhecimento é tão importante, porque quando a gente sabe, realmente ele empodera a gente, né? Quando a gente tem segurança, quando a gente se permite aprender mais sobre alguma coisa, reconhece que a gente precisa estudar e estuda, a gente tem mais condições de escrever essa história, né? De construir esse caminho. Então, é isso, que nosso trabalho com a Abaeté é encorajar cada um aqui através do conhecimento, né? Da sua formação. Encorajar esses processos que são autorais, que são de cada um, que são de cada criança, né? E um começo para tudo isso, né? A gente hoje vai trazer a relação entre as pedagogias participativas e a pedagogia da escuta, porque é exatamente um primeiro momento, né, de reflexão que cada um de nós tem que fazer. Porque nós todas, provavelmente, passamos a nossa período de aprendizagem vivenciando uma pedagogia transmissiva. Dificilmente, né, a gente hoje, da idade, né, na geração que temos e ainda na geração de professoras que somos, e mesmo que sejam as mais novinhas, né, a gente sabe que, historicamente, a gente tem uma educação que é transmissiva, né? Todo mundo aqui entendeu, né, estudou para ser professor, para entrar numa sala e ensinar, e transmitir conhecimento, trazer aquela bagagem cheia de conhecimento para transmitir. E, na verdade, a lógica, né, transmissiva e a lógica participativa, ela é uma transição que precisa ser feita de dentro para fora. Então, não é algo que a gente, de fato, nem vivenciou no nosso corpo, muito provavelmente. A gente pode ter tido alguns professores na nossa caminhada que traziam essa essência da participação, esse conceito mais do protagonismo, né, do aluno ou da criança. Mas, normalmente, o que a gente tinha, enquanto estudante, era esse movimento de entrar numa sala e ter alguém que vai nos transmitir conhecimento. Então, é uma mudança de lógica que precisa ser o caminho para tudo. Esses professores, além de serem raros, né, ainda era uma forma muito tímida, meio intuitiva mesmo, né? Isso. Da nossa geração, meio intuitiva. Então, se a gente for pensar, talvez nós podemos lembrar, eu mesma lembro, né? Não cabe agora contar essa história aqui, mas eu mesma lembro que tive, sim, uma professora que incentivava vários processos mais autônomos, né, das crianças, de nós crianças, mas de uma forma muito intuitiva, eu percebo, né? Hoje não. A gente tem estudos que já colocam claramente que esse é o processo mais adequado para aprendizagem, né? Enfim. E se a gente realmente, o que a gente propõe sempre, né, está propondo de estudar as diretrizes curriculares nacionais, né, e é exatamente a temática do curso que a gente vai propor, que precisa partir
de compreender esses documentos oficiais, para compreender o que a gente vai ter que mudar na prática para fazer valer isso, né? Então, eles exatamente caminham para uma pedagogia muito mais, com um olhar para uma pedagogia participativa. Então, já começa uma desconstrução de dentro para fora desse papel do professor, né? Quem é esse professor que não vai, ou melhor, como é a ação desse professor que não vai entrar na sala e transmitir conhecimento apenas, né? Como é que é esse movimento de reconhecer a criança como um sujeito histórico de direito? Como é o movimento de deixar da criança ser o centro do planejamento e reconhecer essa criança como um sujeito histórico e de direitos, produtor de cultura? Então, tudo isso é o que a gente chama de pedagogia participativa ou em participação, né? Que, inclusive, os autores, né, a Júlia e o João Formosinho, são portugueses, eles trazem bastante estudos sobre isso, né? Quem quiser estudar mais, tem um livro da documentação pedagógica, acho que ela está aí, pedi para ela mostrar o dela, isso. E tem um capítulo que fala sobre essa questão da pedagogia, por quê? Da pedagogia participativa, porque se a gente pensa num currículo que é construído, que é narrado, que conta a história de aprendizagem, precisa partir dessa escolha de uma pedagogia participativa. Então, é preciso olhar para dentro, é preciso olhar para a gente e pensar nas nossas escolhas, porque falar em pedagogia, né, aí eu falo agora para diretores, para coordenadores pedagógicos que trabalham principalmente no conceito de um projeto pedagógico para a escola, na formulação de um projeto pedagógico, é preciso partir daí. Qual é a minha escolha? Essa escola é uma escola que vai trazer, né, dentro da sua filosofia de trabalho, uma pedagogia participativa, porque aí a participação vai envolver as crianças, os funcionários, os professores, as famílias. Então, realmente é um projeto político da escola, sim, né? É o PPP da escola, mas que precisa estar na ação de cada um e, principalmente, na gestão. Então, o primeiro passo é pensar isso, né? Entender que é uma escolha. A pedagogia, escolher pela pedagogia participativa é romper com a lógica transmissiva. Então, para a gente entender, é comparar o que é uma lógica transmissiva e o que é uma lógica participativa. E o quanto isso... Desculpa, é porque falhou aqui, eu achei que você tinha parado, assim. E o quanto isso se refere às suas concepções, né? Em que você acredita? Como isso se relaciona? Então, é o que você acredita que, de fato, vai ser posto ali na pedagogia escolhida, na metodologia escolhida, e aí em todos os processos, né? E aí eu trago umas perguntas, Carla, sobre isso, para cada um fazer para si próprio, né? Qual é a concepção de infância que está por trás das suas escolhas, né? O que você pensa sobre as crianças? O que você pensa sobre a infância, né? Qual é a sua concepção? Como que você lida com o fato de pensar que as crianças, elas são protagonistas, elas são a centralidade desse processo está nelas, que elas podem participar desse planejamento com vocês de todas as etapas. Como é que você pensa isso, né? O que você deseja para essas crianças, afinal? Que elas sejam consumidoras passivas de conteúdos prontos? Ou que elas se tornem pessoas críticas, produtoras de conhecimento, né? E realmente que protagonizem esse processo de aprendizagem. E para terminar, afinal, qual é o ser humano que você deseja formar? E para qual projeto de sociedade? Então, são perguntas que vão mexer um pouquinho com várias estruturas, né? Vamos dizer que a gente vai abalar algumas estruturas aí internas que precisam ser
de fato, desconstruídas e reconstruídas. Então, a gente está, de fato, num processo de formação, de transformação, de muitas mudanças, porque a gente está mudando várias lógicas, né? A lógica do meu posicionamento como professor e o que eu penso dessa criança. E aí tem total relação sobre o que eu desejo, não é sobre o que eu desejo, não no ponto de vista, isso é importante pensar, do que eu quero que essa criança vire, não, porque não é uma criança do vir a ser, é pelo contrário, é o que ela é hoje, né? E que é o ser humano que ela vai se tornar, né? Que ela já é, na verdade, o cidadão, a cidadania, tudo isso ela já é. Ela já é cidadã, né? Essa criança, ela já é sujeito histórico, ela já é um ser humano para começar numa fase inaugural da vida. Tem seus saberes, tem seus conhecimentos, tem suas teorias, né? Tem suas próprias teorias, tem suas próprias intenções em todos os seus movimentos, né? A criança não é o tempo todo invisível, ela também sabe o que ela quer. Ela tem seus desejos, ela tem suas frustrações, né? Então, é preciso reconhecer tudo isso e pensar que projeto de sociedade é essa, que projeto de educação eu tenho, de cultura, porque tudo isso tem relação com essa pedagogia transmissiva ou uma pedagogia participativa, né? O que seria, por exemplo, como seria mudar essa lógica transmissiva para uma lógica participativa, né? Não é simples, porque ela precisa começar aqui de dentro para fora mesmo, né? E aí, tem um conceito que eu vou até ler aqui um trechinho, que é do livro da Formosinho, que fala, né, a pedagogia participativa também é definida como aprendizagem em participação. Permite o livre desenvolvimento da personalidade da criança. É a estruturação de um contexto educativo democrático, em parceria com uma estrutura de trabalho cooperativo. Olha essas palavrinhas-chave, como elas mudam várias lógicas na nossa ação, né? Você tem um contexto educativo que é democrático, você tem uma parceria de trabalho cooperativo, no qual a construção das aprendizagens ocorrem em ciclos de diálogo, reflexão e comunicação. Então, quando a diretriz traz como eixos estruturantes interações e brincadeiras, né, dá para a gente perceber que se tem interação e se tem brincadeira, que é a ação da criança, que é o trabalho dele, que é o movimento que ele faz, é porque tem colaboração, é porque tem coparticipação, né, é porque tem essa relação dialógica e democrática. Então, trata-se de assumir essa criança com um lugar de protagonista, assumir essa criança como um ser, de fato, como a diretriz diz, né? Como um ser histórico, como um ser que participa, que constrói cultura e tudo isso. Então, é um olhar para dentro e é um olhar para a criança. Começa daí. A gente pode fazer uma relação, quer falar? Fala aí que eu bebo água. Não, pode falar. Fala, termina sua linha de raciocínio. Uma relação bem interessante é pensar assim, pedagogia transmissiva, o professor faz o quê? Ensina. E o aluno aprende. E é visto como um aluno mesmo, né? Tá na sala de aula, tá na escola, é aluno, né? Tem toda essa relação do espaço escolar, né? Já uma pedagogia participativa, tanto criança como adulto aprendem. Ali é um território, né, de explorações, de curiosidade. Os dois são sujeitos ativos nesse processo e os dois contam essa história juntos. Então, já muda, né, o conceito de participação. Não quer dizer que o professor vai ser desmerecido nesse processo, né? Que o conhecimento que ele tem não é importante. Muito pelo contrário. Tudo que a gente mais precisa, né, e que a criança mais precisa é de um professor, sim, mas que o encoraje, né, mas que acompanhe, mas que seja, e aí eu vou trazer a Luciana Osteto, né, parceiros de suas aventuras poéticas, né, é enxergar essa criança e dar esse espaço para o encanto, para o maravilhamento, sabe por quê? Quando se tem uma pedagogia participativa...
Deu uma Deu uma falhadinha. falhada, Voltei. Voltou, a gente ouviu até Luciano Osteto. Ah, meu Deus. Parceiro das Eu suas falei aventuras da poéticas. Você falou. Ah, tá. Depois. Bem, nem me lembro mais, mas é isso, né? É esse lugar de encanto e maravilhamento que quando a criança ela é ativa nesse processo, né? Quando ela pode ter um papel, desempenhar esse papel, né? Ela consegue construir e olhar para todo esse meio que ela olhar para conhecimento em tudo que ela vive, né? Então ela não depende somente daqueles conhecimentos que o professor traz. Ela busca para além e isso só tem a ganhar para todo mundo, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, a relação entre aluno e criança, né? Aluno ele é exatamente aquele sujeito que recebe, né, numa pedagogia transmissiva. Dentro do que traz a diretriz, né, a gente já tem um conceito de criança, porque é um ser humano inteiro, é uma etapa da vida, né? Então, ele não é só aquele ser que está na sala de aula aquele dia, naquele horário, né? Ele não é só o aluno. Pensar quando a diretriz traz, não traz no seu texto em momento nenhum a palavra aluno e traz criança, é pensar nesse ser humano muito mais amplo do que simplesmente aquele que está na escola. É olhar para essa criança como de fato um ser humano, né? Como um sujeito, como o que ele quiser ser, né? Como um ser muito mais completo, né? Mudar essa lógica de ensino, também ensino infantil, para educação infantil. Nós não temos ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, mas temos educação infantil. Tem também uma lógica muito mais ampla, né? Muito mais de um contexto que envolve a vida, não só o tempo da escola, porque isso é currículo, né? Todo cotidiano, na escola ou fora dele, é aprendizagem. Então, toda essa relação, né? A gente poderia fazer aqui uma série de comparações, né? Mas é legal que cada um pense exatamente a partir dessa lógica. É claro que a gente vai trazer esses conteúdos com mais profundidade no curso, mas deixo aí essa cosquinha na cabeça de vocês para vocês se olharem e pensarem como é que está a prática de vocês. E aí, Carla, para a gente pensar, trazer à tona uma pedagogia participativa, é preciso escutar as crianças. É preciso ouvir, porque o diálogo ele traz esse princípio da escuta, uma relação dialógica, né? Vem desse princípio da escuta. E aí a gente, né, traz essa abordagem da pedagogia da escuta. Vocês já ouviram falar? E essa abordagem que vem inicialmente da Itália, né, de Loris Malaguzzi, né, que é a abordagem que é utilizada nas escolas de Reggio Emília, na Itália, e que a gente, com o maior cuidado, começa de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, estudar e pensar sobre ela dentro de uma perspectiva nossa e não numa perspectiva de reprodução do que é lá fora, né? Temos realidades completamente diferentes e isso é bem legal e é bem interessante a gente entender isso e cuidar disso. A gente gosta de reforçar que não é uma questão de importar coisas, apesar da gente realmente considerar que são muito boas e simplesmente trazer e tentar colocar aqui dentro do jeito que vem. Não é bem isso, né? É compreender as formas possíveis e talvez muito mais eficazes de aprendizagem, de educação principalmente, né? E pensar sobre ela. Então, pensando dentro dessa proposta, né, da pedagogia criada, né, por Malaguzzi, que a pedagogia da escuta surge com o propósito de entender primeiro. Pedagogia da escuta é uma metáfora, né? Não para a gente entender isso é muito importante. Então, pedagogia da escuta é uma metáfora que vai falar, na verdade, nessa relação ética que você tem com o outro, né? Então, é muito nessa relação. Então, assim,
Sai desse lugar simplesmente de escutar com o ouvido para colocar essa escuta no corpo inteiro e principalmente na relação ética e de respeito com o outro, né? Então é você reconhecer a subjetividade do outro, é você reconhecer o seu modo, o modo como cada um constrói a sua identidade, como cada um compreende o seu mundo. Então, esse processo de respeito é que vai fazer a diferença para a gente ter essa criança, ou melhor, para a gente efetivamente ter essa criança como centro, né, de todo o processo. Porque também é uma questão de cuidado, né, gente? Teoricamente, muitos falam sobre isso. Mas, na prática, isso é bem difícil, até pelas relações que a própria Fabi falou, de formação nossa, né? Afinal de contas, nós fomos formados, né, para serem os donos, né, nós educadores, para serem os donos do saber, para estar nesse lugar aqui de transmitir, de conhecer e de transmitir o nosso conhecimento. E aí é uma desconstrução cotidiana, sabe? A gente vai se pegar em vários momentos, até nós que estamos assim estudando isso há tanto tempo, a gente vai se pegar em vários momentos, quando estamos ali com as crianças, talvez ainda num lugar de transmissor. E aí, mas conforme a gente vai conhecendo cada vez mais, a gente vai aprendendo como se deslocar desse lugar, né? Até porque as coisas vão fazendo sentido pra gente. A gente fala tanto de fazer sentido, né? E as coisas começam a fazer sentido pra gente. Então, vai fazer sentido pra gente tanto quanto nós aplicarmos isso, por assim dizer, né? Vamos dizer assim, vivermos isso. Então, assim, essa escuta não é só escutar com o ouvido, e também não é só escutar. É uma escuta, o educador, a Fabiana até falou da importância do papel do educador. Essa importância não mudou, né? Tanto na pedagogia transmissiva quanto na pedagogia participativa, o educador tem papel importantíssimo. Não é porque a pedagogia da escuta vai reforçar a centralidade na criança que vai deslocar esse educador desse lugar tão importante. Não é verdade. A gente tem que parar um pouco de confundir essas coisas, né? Então, assim, por quê? Porque essa escuta é uma escuta que precisa ser interpretada para início de conversa. Exatamente. Eu ia até falar sobre isso mesmo quando você tocou nesse assunto do valor do professor, porque não basta ouvir, né? Precisa ter um educador ali, que esse educador tem esse valor e que vai saber o que fazer com o que ele escutou, porque senão não basta ouvir. E aí, assim, um exemplo, quando você traz assim que isso vai, né, sendo um processo, quando a gente vai ver, né, se a gente não entender essa pedagogia, olhar para a gente, né, e perceber essas ações, né, que estão muito ligadas a essa de uma pedagogia transmissiva, a gente vai se prender a escutar as crianças. Então, tá, me conta, diz para mim o que você pensa, e acabou. E a gente não vai saber o que fazer com aquilo ali. Então, não é só ouvir, é interpretar, né? Segue daí da interpretação. Essa ideia de interpretação que você vai fazer, quanto mais você conhece o seu grupo, né? Então, assim, muitas vezes as crianças mostram interesse por determinada coisa, por exemplo, elas podem ir para a área externa, né? E começarem a se interessar, por exemplo, pelos pombos que estão ali, né, que tem muito pombo naquele local, enfim. E, na verdade, vão falar muito sobre isso e vão chegar até a sua sala de referência e estarão falando sobre isso. Mas isso não significa necessariamente que esse vai ser realmente o tema, né, o movimento de investigação da criança. Até porque, gente, as crianças têm o que a gente diz que pensamentos em movimento, né? A gente está fazendo um estudo do livro Educar é a Busca de Sentido, e eu li um trecho hoje que me chamou muita atenção. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é imaginar o adulto, né? Pensem bem, visualizem isso. Imaginar o adulto docente ali no centro de uma espiral,
E esse espiral são os pensamentos e as ações das crianças que estão em constante movimento. Você imagina? É da gente ficar doidinho, né? É bem isso mesmo, sabe? Da gente acompanhar todo esse ritmo da criança. Pega daqui, outro passa ali, você pega de lá, outro passa aqui, você pega. Você fica até meio zonzo, mas é isso, né? É essa importância a dar esse processo que nós, educadores, precisamos. Então, assim, escutar a criança revela o modo como pensamos sobre ela. E o que ela traz pra gente, a história do pombo, por exemplo, o que ela traz pra gente, pode, a partir do momento que eu crio contextos, e aí olha aí o protagonismo do professor também, né? Onde eu não só pego essa ideia e essa fala da criança que vem falando sobre o pombo, vem indagando coisas sobre o pombo, mas eu crio contextos em que vai ter o quê? Livros sobre o pombo, livros científicos mesmo, né? Vai ter imagens sobre o pombo, fotografia do pombo, né? Que eles possam ver, que eles possam desenhar, enfim. O que eu vou criar em termos de contexto para entender, para permitir que eles, durante a conversa deles, durante esses processos relacionais, eu consiga entender de fato qual é o interesse investigativo da criança, né? Então, isso é escutar, né? E isso é muito importante porque é isso que vai fazer a diferença nesse processo de aprendizagem que não é só da criança, é do adulto também, né? É todo um processo que é conjunto. Então, assim, mais do que mediador de todas essas aprendizagens, nós somos também partícipes, né? Nós estamos juntos nesse processo de construção de um conhecimento. E isso precisa ser valorizado. Então, existe sim uma necessidade muito grande da gente reconhecer esse protagonismo, essa centralidade da criança, para a gente ouvir essa criança, e nós temos que reconhecer a nossa centralidade dentro desse processo do organizador de contextos, né? Veja só, são muitas coisas que, assim, em tão pouco tempo, fica difícil da gente falar tanto. Imagina, já está praticamente na nossa hora, né? Então, assim, a gente traz para vocês algumas coisas para deixar bastante caraminhola na cabeça de vocês, né? Para deixar bastante pergunta. E a gente vai caminhando junto, né? Nós teremos outros encontros por aqui, bem bacana. No nosso curso, como a Fabi já falou, a gente vai aprofundar esses conceitos, porque é um tempo, né, gente? É uma questão de tempo também. Aqui não dá pra gente fazer tudo que a gente quer, né? E não dá pra ouvir vocês, e não dá. E aí, como é bom, né? Porque eu tenho certeza, eu já li aqui algumas coisas e não deu, gente, desculpa, perdoa, não deu pra comentar os comentários de vocês aqui, mas a gente tá vendo os comentários, tá? É porque a gente até combinou, falou assim, não, a gente não vai comentar hoje, porque hoje estaremos nós duas e tal, nos outros encontros a gente vai meio se dividir. Tem dia que vai ser só a Fabi, tem dia que vai ser só eu, né? Porque a gente quer ouvir vocês também, quer dialogar com vocês, mas a gente combinou que que esses encontros seriam mais curtinhos, até para facilitar a vida de todo mundo que está aí nos assistindo, não é isso? Mas tem muita coisa para a gente falar. É isso aí, a gente está trazendo pitadas, né, de conhecimento essa semana. Pitadinhas aí de conhecimento, né, para que vocês entendam de fato que esses assuntos, eles são extremamente necessários, de uma profundidade, eles são densos, né, eles precisam de troca, precisam de estudo, precisam de muita reflexão interna. Então, assim, a gente trouxe hoje, né, algumas perguntas e mais ainda, por exemplo, e agora, e aí, né, como fazer, por exemplo, para transformar tudo que eu escuto das crianças em material para o meu planejamento. Como fazer isso, né? Como fazer tudo que eu conheço do meu grupo, né? Fazer com que aquilo de fato seja conteúdo para para as minhas organizações, para os meus contextos, para o meu planejamento, porque tudo é currículo. Como transformar esse olhar curioso que a Carla falou em um olhar investigativo, porque a curiosidade
é o foco, né? Então, como que eu vou sair desse lugar do professor que organiza tudo e traz, por exemplo, atividades prontas, que já penso lá no início do ano, né? A gente visita muita escola, faz formação, e não me esqueço que uma vez cheguei numa escola e logo no início do ano, e uma professora veio falar toda empolgada, né? Esse ano eu vou fazer, na Feira de Ciências, eu vou fazer uma pesquisa com minhas crianças sobre os planetas, então eu vou fazer os planetas de tal material, eu vou fazer assim na minha sala, eu vou não sei o quê, eu vou... E aí, assim, um lugar de muita centralidade do professor, que é difícil a gente se construir nesse lugar de que a centralidade não é só nossa, é das crianças, e a gente é organizador dessas ideias, e a gente é parceiro dessas curiosidades, mas não é tão simples, né? Transformar isso tudo, deixar emergir das crianças. O que eu vou fazer até que isso venha, para isso emergir, né? Da onde vem tudo isso? Como que eu organizo contextos que sejam de fato estimulantes? Se eu trouxer muita coisa pronta, eu não tenho espaço. Se eles estiverem ocupados o tempo inteiro, eles não vão ter espaço para dizer o que eles pensam. Então, é preciso que a gente pense, mas conheça primeiro, né? Então, hoje a gente vai deixar vocês decantando todas essas informações, né? Guarde aí todas essas perguntas para dentro de vocês. Tentem responder, né? Que lugar é esse meu de professor? Olha para a sua prática. Será que eu, de fato, consigo colocar em prática uma pedagogia participativa? Ou ainda estou nesse lugar muito do professor transmissor do conhecimento? Qual é a diferença na minha prática, né? Qual é o lugar dessa criança? Então, vamos pensando sobre esses movimentos, fazendo esse movimento de refletir, e vem com a gente estudar um pouquinho mais, gente, porque de fato um grande diferencial na nossa vida, né? Eu e Carla, a gente vive o tempo. Agora a gente está aí mergulhada no estudo de um livro que está tirando a gente de uma zona, sabe, de muitos, trazendo muitos incômodos para a gente. A gente está refletindo uma série de coisas que a gente acha, sabe quando as suas certezas são abaladas? Então é isso, permitam-se, né? Abalar as certezas, porque é assim que a gente cresce. É assim isso é que o mais incrível quando a gente estuda. É o mais incrível. É você ter a certeza de que você não tem certeza de nada, e isso é muito bom. Assumir as nossas inseguranças, incertezas, nossas dúvidas, né? Como um caminho para chegar lá, né? Então, fique com a gente essa semana toda. Amanhã a gente traz mais uma pitadinha para a gente pensar sobre a nossa formação. Olha, quer falar? Gente, quero falar uma coisa para lembrar vocês, para vocês ajudarem a gente a lembrar os outros, tá? Serão todas às 8 horas mesmo, às 20 horas, tá? Hoje é que, excepcionalmente, até para a gente manter o nosso estudo desse livro, sim, a gente precisou trazer para as 19 horas. Mas a partir de amanhã até a próxima quarta, será os nossos encontros às 20 horas. Na próxima quarta, com a professora Isabela Coelho, da página Cotidianos em Prosa, que está até aqui. Que estava até por aí, né? Tá aqui, da página Cotidianos em Prosa também. Tá bom, gente? Obrigada por vocês estarem aqui. E aproveitem, acompanha a gente. Quem tiver interessado, vai lá na nossa bio, tem um link lá para fazer o nosso curso, tá bom? É isso aí. Muitas coisas a gente vai caminhar junto para tentar ajudar vocês a se construir nesse lugar de um professor participativo, de um professor, né, em participação com as crianças, né? Tá bom? A gente fica por aqui hoje. Até amanhã com a Carlinha, né? Carlinha, amanhã é você que vai estar. E vou falar sobre educação estética, gente. Educação estética, formação cultural. O que é isso, né? Que invenção é essa, né? Está muito ligado aos nossos princípios sobre a educação do sensível. É o que eu vou falar. Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver com tudo isso que a gente precisa movimentar dentro da gente. Lembra disso? Movimento é de dentro para fora, tá bom? Então, quem quiser ainda, tem algumas vagas no curso, corre lá. Beijo, pessoal. Beijo, até tchau. Amanhã, em 20 horas.